Robert James Graves, de Dublin, um homem de ação que foi preso na Áustria como espião e esmagou uma rebelião no Mediterrâneo, observou em 1835 palpitações longas e violentas nas mulheres, todas com uma peculiaridade em comum: o aumento da glândula tiroide. Os olhos assumem uma aparência singular, pois parecem aumentados, de modo que quando ela dorme ou tenta fechá-los, as pálpebras não se fecham. Desse modo, ficamos conhecendo para sempre a doença de Graves, provocada por uma hiperatividade da tiroide. A glândula pituitária, na base do cérebro, tornou-se mais tarde a regente da orquestra endócrina, um conjunto de 7 instrumentos. Foi Harvey Williams Cushing, 1869-1939, professor de cirurgia no Hospital Johns Hopkins e em Harvard, quem iniciou a orquestra. Ele começou identificando a pituitária em 1912 e descreveu a síndrome de Cushing em 1932, na qual o doente apresenta o rosto redondo como a lua. Thomas Addison, 1793-1860, filho de um marceeiro, um homem rude, que foi de Newcastle para Gush, em Londres, em 1849. Deu seu nome à anemia fatal, sem causa conhecida, a anemia perniciosa. Em 15 de março de 1855, ele descreveu para a Sociedade Médica do Sul de Londres uma segunda doença de Addison, uma disfunção das glândulas endócrinas suprarrenais, que provocava pigmentação da pele e risco de vida. Essa foi a Overture não ouvida da orquestra endócrina. Addison teve a infelicidade, partilhada por outro homem de Gush, Thomas Hodgkins, de estar tão adiante do seu tempo que ninguém deu atenção ao seu estudo. Ele sofreu uma crise de melancolia e logo depois morreu em Brighton. Em 1935, os médicos estavam equipados com injeções de fígado contra a anemia perniciosa. Em 1922, Sir Frederick Banting e Charles Herbert Best os armaram com insulina contra a diabetes. Eles podiam ainda usar como munição as vitaminas de Sir Rowland Hopkins e tocaiar as doenças com as inoculações de Sir Armroth Wright. A medicina se desfazia lentamente dos seus valores vitorianos de dieta, evacuação regular, caldo de carne, descanso e silêncio. Um regime tão repousante que para algumas mulheres significava imobilidade durante 3 meses, deitadas na cama sem visitas, jornais ou cartas. Pacientes com mais sorte eram despachadas em viagens para lugares ensolarados, um modo conveniente para o médico se livrar delas. Até a segunda metade do século XX, a farmácia dos médicos continuou como um pente de balas vazio. Agora começavam a aparecer os armeiros. Hoje temos antibióticos eficazes, medicamentos contra a pressão alta, contra a arritmia, antieméticos, antidepressivos e anticonvulsivos, esteroides contra artrite, broncodilatadores, diuréticos, cicatrizantes das úlceras estomacais e duodenais, medicamentos contra a doença de Parkinson e drogas citóxicas contra o câncer. As leucemias da infância perderam seu terror, e algumas doenças selvagemente fatais, como a seminoma dos testículos, perderam seu caráter maligno. Vivemos mais tempo e melhor. O efeito desse avanço vitorioso é menos de júbilo universal do que a reclamação generalizada de nossos políticos, no sentido de que vencer essa guerra significa a falência do Serviço Nacional de Saúde
e o aumento do lucro das indústrias farmacêuticas.